fala é o Thiago do canal Ceará. Estamos aqui com vocês mais uma vez fazendo esse vídeo aqui. Galera, antes de mais nada aí, deixa aquele like aí, vai lá no sininho lá também, né? Se não for inscrito, vai lá no sininho, clica lá bem rapidinho, galera. Vai lá, faça esse favor aí, né? Vai dar um likezinho lá no legal lá, só ir lá e clica lá rapidinho também, né? Porque ajuda o canal do mesmo jeito. A galera, estamos fazendo um sorteio de uma xícara aí do Vozão aí, do mais querido, né? Do estado do Nordeste, né? Bicampeão, único bicampeão invicto, né? Do Nordeste, né? Para os adversários aí ficar doidos, né? Estamos aí mais uma vez aí, né? Fazendo essa promoção, viu? O sorteio será no dia 10 agora de janeiro. Aí para quem quiser participar, basta depositar R$2,99. A cada depósito R$2,99 você concorre a essa xícara, né? Tá nos vídeos aí anteriores que eu fiz, se vocês quiserem dar uma olhada aí, viu, galera? E aí vocês participam e deixa aí vai estar na descrição do vídeo aí o número da conta aí para vocês depositarem e participar. Uma xícara do Vozão personalizada, bicampeão do Nordeste, viu? Só aqui no canal, Ceará. Beleza, galera? Estamos fazendo também uma promoção aí de uma camisa oficial do Vozão aí. Para quem quiser levar para casa, basta depositar R$4,99 na mesma conta aí, viu, galera? A cada depósito de R$4,99 você tem mais chance de ganhar. Então vamos lá, corra, se inscreva lá, viu? Deixa o seu nome, né? Deixa o seu nome aí nos comentários, nome completo, né? Nome completo, o valor que foi depositado e o zap de vocês para a gente se comunicar aqui, beleza, galera? Viu? Uma camisa oficial do Vozão, beleza? Então, para vocês ganharem, basta chegar junto aí do canal, já sabe como é que é. Aqui só quem sai ganhando é você, viu? Torcedor alvinegro. Bem, vamos pra cima, galera. Galera, aí, né? Mais um pós-jogo, né? Na verdade, né? Pós-jogo aí, desse jogo aí que o Vozão, no último do ano, né? Santos e Ceará, na Vila Belmiro, né? Nosso Vozão foi lá, né? Nosso Vozão foi lá, jogou de igual para igual, disse que o jogo não seria fácil, que ele sempre dificulta pra gente, mas nós também não damos moleza, beleza? Então, Ceará, uma notícia aí boa aí, né? Nosso Vozão aí, lançou aí a camisa aí do Nordeste, da Copa Nordeste, né? Sertão Alvinegro, né? Aí, aqui, botaram aqui a notícia aqui no Globoesporte.com, diz o seguinte: Sertão Alvinegro, Ceará vende 7.000 camisas e fatura mais de 1,5 milhão em 6 dias. Em 6 dias de venda, faturou 1,5 milhão aí, galera. Diretoria aí, mandando ver aí, né? E aí tem outra notícia boa também, galera. O apoio da torcida, né? Aqui no jornal Globoesporte.com, né? O apoio da torcida. Ceará encerra jogos de 2020 com mais de 22 mil sócios, né? E o rival aí com 19 mil. Ultrapassamos. Eu disse pra vocês, é só chegar junto que nós só temos a crescer. Então, galera, vai lá, chega junto aí, tem uma camisa oficial pra vocês, uma xícara personalizada também. Só depende de vocês, galera. Aqui só tem a crescer eu e vocês, e o canal do Vozão. Aqui o canal Ceará. Vai lá no YouTube, né? Escreva lá o nome Ceará que vocês vão ver todos os vídeos deste canal, né? Só notícias boas, só sobre o nosso Vozão aí, o mais querido do estado, né? Então, galera, aí, sócio torcedor, parabéns ao sócio torcedor. Parabéns aos sócios torcedores aí, ajudando aí, chegando junto aí do nosso Vozão e só crescendo aí, viu, galera? Mais uma notícia aí, né? A diretoria, né, aí do Globoesporte.com, a diretoria do nosso Vozão aí, deu um descanso merecido aí, né? De dizer aqui o seguinte, que descanso merecido, o Ceará terá recesso, se reapresenta só no dia 2 de janeiro de 2021, viu, galera?
no Globoesporte.com também a notícia aqui do Guto Ferreira, né? Ele comenta o seguinte: não custa nada. Após o empate, Guto termina 2020 sonhando com o Ceará na pré-Libertadores. Estamos perto. Verdade, estamos pertinho. Vamos nessa pegada aí que dá certo. Infelizmente, né, jogando bem, mas infelizmente a bola não quis entrar, porque a bola caiu nos pés de quem realmente sabe fazer gol. O Vina, infelizmente, ele não estava num dia inspirado, né, para fazer esse gol, mas é assim mesmo. Futebol tem dessas coisas, nem sempre vai, né, conseguir. Bem, galera, aí que eu queria passar para vocês também, né? Passar para vocês também, aí eu não sou de dar nota para jogador não, mas vamos entrar nessa também, porque faz parte do futebol, né? Eu acho que não custa nada, não é desmerecendo nenhum jogador, né, devido notas, porque tem jogo que ele vai ganhar uma nota maior, né? Tem jogo que ele não vai jogar tão bem, vai ganhar nota menor, e aí vice-versa aí acontece. Beleza, galera? Então, gostaria de passar para vocês aqui a nota que, na minha opinião, vocês quiserem dar a nota de vocês, bota lá nos comentários aí a nota que vocês deram para cada jogador, né, comentando de algum jogador que nem gostou em campo, né, que não foi bem em 2020, que vai melhorar, que acho que vai melhorar em 2021, né, porque já estamos pertinho, né, da virada do ano, né, para 2020 aí, 2021, e vamos ver se isso tudo melhora muito mais, né? Porque não foi fácil esse ano de 2020, como todo mundo sabe, mas Deus quiser vai melhorar para todo mundo aí em 2021. É o que a gente espera e que Deus abençoe a todos, né? Beleza, galera. Então aí, ó, a minha opinião aí. O Praz eu não sou muito de acordo, mas foi necessário devido ao Richard, né, contraiu infelizmente o Covid-19, né, e aí teve que entrar no lugar dele o Praz, né, mas foi bem, eu posso até dizer que ele foi bem na meta, né, fez umas defesas bem difíceis, então ajudou bastante. A minha nota para ele foi 5, né, o Thiago também excelente na zaga. Gostei também, eu dei uma nota 7 para ele, o Klaus eu dei uma nota 7, excelente, Klaus voltando bem aí, né? Uma volta dele aí. Bruno Pacheco, me confundi, o cara tá jogando demais, um dos melhores laterais para mim do Brasileirão 2020 da Série A, né? Dei uma nota 8 para ele. Samuel Xavier é excelente, não tem dúvida, só me deu uma nota maior porque eu também não gosto de esticar também a baladeira, mas eu acho que é o suficiente aqui para ele, né? Até devido ter feito gol, mas ele é um excelente, mesmo ele, se ele não tivesse feito, para mim também ele estaria com esta nota. 8, né? Dei um 8 a ele, né? Na verdade todos jogaram bem, na minha opinião. Ele não começou sonolento, que infelizmente resultou no gol do Santos, que se nós tivéssemos entrado pilhado mesmo, acredito que nós não teremos levado esse gol, né? Mas é coisa do futebol, isso acontece, então vamos pra frente. O Charles, gostei, mesmo fora de forma, né? Voltando da contusão, jogou bem, deu um 6 a ele. Fabinho também deu um 6, né? O Vino mesmo perdendo o gol, não jogando o que ele sabe, na verdade, né? Não foi tão bem, mas não comprometeu. Vino é Vino, né? O cara é fera. Levou um 7 viu? Luna, pra mim, jogou razoável, 6. Fernando Sobral eu dei a nota mais baixa para ele devido à falha, até a falha do gol, né? Na verdade, porque saiu da parte dele, né? Então eu dei um 5 a ele. O Clebão não jogou bem, porque na minha opinião tem jogo que ele não é para entrar jogando, tem time, né, tem jogos que ele não pode entrar jogando porque são times mais cascudos, que jogam para cima, que são, né, tem mais velocidade, então é mais complicado para ele, mas ele marcou bem, gostei do futebol dele, mesmo sem marcar. Ele me deu um 6, e o Guto Ferreira, excelente, ele não errou em nada, ele fez a parte dele, o time entrou sonolento, ele realmente deu
deu um puxão de orelha aí no intervalo, o time voltou já mais pegado, né? Então ele ganhou um 7 pra mim, beleza, galera? Então, galera, vamos ficando por aqui no pós-jogo, deixa lá seus comentários, dá o seu like, né? Se inscreva no canal, dá um like, dá um cliquezinho lá no sininho e vamos pra frente, beleza, galera? Tudo de bom e tem mais vídeo aí, nos próximos aí. Fiquem atentos aí, galera. Tudo de bom, Deus abençoe e vamos pra frente.